Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. Um motorista bêbado atropela mais de 20 pessoas numa caminhada religiosa no Pará. Ulisses Farias. Lilian, o motorista avançou sobre a multidão de fiéis e matou 2 pessoas. Daqui a pouco eu volto com as informações sobre as investigações desse caso. A polícia gaúcha investiga uma sessão de tortura contra suspeitos de furtos num supermercado. Thiago Guedes. Lilian, entre os suspeitos estão 5 seguranças, o gerente e o subgerente do supermercado. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes aqui no Brasil TV. A Polícia Federal faz uma operação contra a pornografia infantil no Maranhão. Davi Araújo. Lilian, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva em 3 cidades maranhenses. Daqui a pouco eu volto com os detalhes. Bandidos invadem uma joalheria em Goiânia. Renata Costa. Lilian, os bandidos fizeram um buraco na loja fechada, desativaram o sistema de segurança e levaram todas as joias. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com os detalhes desse caso. Também teve invasão a um prédio do governo do Piauí. Renan Nunes. Lilian, a Polícia Civil disse que os invasores entraram pelo teto e levaram notebooks. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com os detalhes sobre esse caso. 2 motociclistas são arrastados pela enxurrada em Campo Grande. Caio Tumeleiro. Oi, Lília. A forte enxurrada causada pela chuva de domingo aqui em Campo Grande chegou a arrastar 2 motociclistas. Felizmente, ninguém ficou ferido. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Brasil TV com todos os detalhes. Autoridades do Paraná avaliam a reabertura da BR-376. Vitor Hugo Bittencourt. Lilian, a estrada deve permanecer totalmente bloqueada pelo menos até a terça-feira. Foi o que divulgou a concessionária que administra o trecho. A empresa deve divulgar um novo boletim sobre as condições do local do deslizamento amanhã. Uma ponte em construção desaba na Transamazônica. Jennifer Florencio. Lilian, por causa da queda de uma ponte em construção, outra ponte de madeira foi danificada e o trânsito foi interditado em novo repartimento. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Brasil TV. 3 irmãos morrem afogados em um açude no agreste pernambucano. Jaira Lima. Lilian, a tragédia aconteceu no município de Passira, que fica a pouco mais de 100 quilômetros da capital pernambucana. A cidade está abalada com a morte dos 3 irmãos durante um afogamento. Daqui a pouquinho eu volto para contar os detalhes. Hoje é segunda-feira, 5 de dezembro, e o Brasil TV já está no ar. Em Santarém, no Pará, um motorista bêbado invadiu uma caminhada religiosa e matou 2 pessoas. Ulisses Farias. Oi, Lilian. O motorista já está na penitenciária de Santarém. Foi autuado por homicídio qualificado. Ele e outros 2 homens que estavam no carro passaram por teste do bafômetro, que atestou a embriaguez de todos. Os passageiros serão ouvidos apenas como testemunha. Ontem, o motorista foi levado para a audiência de custódia e o juiz converteu a prisão em flagrante para prisão preventiva. A Polícia Civil segue investigando esse caso através da Delegacia de Homicídios. Hoje pela manhã, mãe e filho, vítimas do atropelamento, foram veladas e sepultadas aqui em Santarém. Cerca de 20 pessoas foram atropeladas. 4 seguem internadas em estado grave no Hospital Municipal de Santarém. Lília, essas são as informações. Eu volto com você. Imagens recuperadas de um HD que tinha sido formatado revelaram uma sessão de tortura. Sessão que aconteceu, sabe aonde? Dentro de um supermercado na Grande Porto Alegre. Segundo a polícia, 2 suspeitos de furto foram espancados e extorquidos por 5 seguranças, diante do gerente e do subgerente dessa loja. E quem tem os detalhes pra gente é o Thiago Guedes. Olá, Lilian. 31 câmeras gravaram o que aconteceu dentro do supermercado em Canoas, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, principalmente dentro do depósito onde as vítimas foram agredidas. Os policiais foram até o estabelecimento coletar as imagens, mas perceberam que os arquivos haviam sido deletados logo que os agentes entraram no local. O delegado apreendeu o equipamento de gravação, que foi encaminhado para a perícia, que conseguiu recuperar os arquivos. As imagens revelaram que 2 homens de 32 e 47 anos, um deles negro,
Foram levados para o depósito do estabelecimento e espancados por 45 minutos. De acordo com a polícia, a dupla teria furtado 2 pacotes de picanha, que custavam cerca de R$100 cada. Entre os suspeitos das agressões estão 5 seguranças, o gerente e o subgerente do supermercado. A polícia ainda trabalha para identificar 3 seguranças. A empresa não forneceu os nomes. Todos devem responder pelos crimes de tortura. Eu volto com você, Lilian. E agora a gente traz a história de uma tragédia para uma família, mas também para uma cidade inteira. A Polícia Civil de Pernambuco investiga a morte de 3 irmãos ontem, na zona rural de Passira, no agreste do estado. Eles morreram afogados. As informações com a Jaira Lima. A tragédia chocou o município de Passira, que fica a pouco mais de 100 quilômetros da capital pernambucana, do Recife. Os 3 jovens estavam acompanhados pelo pai e por outras pessoas. Eles teriam ido até o açude, próximo aqui da casa onde eles moram, para pegar cocos e decidiram entrar na água. Só que nenhuma das 3 crianças sabiam nadar. Não dormi essa noite. Ela andou pra mãe. Eu também sou mãe, né? Eu não esperava não, né? Porque ele não sabe nadar, viu? Só Deus, né? É uma tristeza muito grande mesmo. Muita força para essa família, né? E em Caruaru, também no agreste de Pernambuco, a Polícia Federal realizou mais uma fase da operação que investiga um clube de tiro. Outras informações com Rebeca Nunes. Pois é, Lilian, a segunda fase da Operação Zona Cinza teve continuidade na manhã desta segunda-feira aqui na cidade de Caruaru. De acordo com a Polícia Federal, 6 mandados de busca e apreensão foram realizados na manhã desta segunda-feira de armas como fuzis, pistola, munição, entre outros artigos que ainda estavam no local. Ao longo das investigações, foi identificada a existência de uma organização criminosa que produzia documentos falsos para conceder porte e venda de arma de fogo. Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado teria cometido crimes como organização criminosa, falsidade ideológica e porte ilegal de arma de fogo, comércio ilegal de arma de fogo, dentre outros. Rebeca Nunes, para o Brasil TV. 4 representantes da empresa Tecnoclean foram indiciados por falsificação na produção de petiscos que mataram 14 cães em Minas Gerais. Esse produto estava contaminado por uma substância tóxica. E quem explica tudo pra gente é o Lucas Franco. Oi, Lilian. A Polícia Civil daqui de Minas Gerais indiciou 4 funcionários da empresa Tecnoclean pela contaminação de cães que ingeriram petiscos que estavam intoxicados por uma substância conhecida como monoetileno glicol. Segundo as investigações, rótulos de barris de monoetileno glicol, que é uma substância proibida para o consumo animal e humano, foram trocadas por rótulos de propileno glicol, que já é uma substância usada na fabricação de alimentos. Ainda de acordo com a delegada responsável pelo caso, uma funcionária da Tecnoclean trocou mensagens com um funcionário da A&D Química, que é uma outra distribuidora do composto químico. Nessas conversas, de acordo com a Polícia Civil, essa funcionária teria pedido a troca dos certificados da substância para que os produtos recebessem o grau de pureza que é pedido na fabricação de alimentos. O inquérito agora foi finalizado e deve ser entregue à Justiça. O caso também é investigado pela Polícia de São Paulo e também pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Eu volto com você. E notícia agora que vem do Amapá. 2 mulheres foram presas com mais de 30 quilos de skunk na mala. William Amanajás tem os detalhes, fala ao vivo com a gente direto de Macapá. Oi, Lília. Então, mais de 30 quilos de maconha foram apreendidos em Macapá. Essa apreensão ocorreu durante uma ação da Força Tarefa da Segurança Pública, que envolve o Ministério Público do Estado e as polícias federal e militar. O material ilícito foi encontrado no bairro do Araxá, na zona sul da capital amapaense. 2 mulheres, uma de 20 e outra de 22 anos, foram presas. Elas transportavam 2 malas com aproximadamente 35 quilos de skunk, que é um tipo mais forte da maconha. Segundo a polícia, as mulheres vieram do estado do Amazonas e antes de chegarem em Macapá, passaram por Breves, no Pará. Aqui na capital amapaense, a droga seria distribuída para as bocas de fumo.
Essas duas mulheres, uma delas viajava com um filho de 2 anos. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. Volto com você. Polícia Federal fez hoje uma operação contra pornografia infantil. Essa operação foi realizada em São Luís e também em outras cidades do estado do Maranhão. Quem acompanhou tudo pra gente foi o Davi Araújo. Olá, Lilian. A operação foi realizada nesta segunda-feira pela Polícia Federal em 3 cidades maranhenses: Araioses, São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís, e na capital. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva contra suspeitos de práticas de crime de pedofilia, como produção e exploração de pornografia infantil e até abuso de menor. Um dos suspeitos foi preso em flagrante porque com ele foi encontrada uma grande quantidade de conteúdo de pornografia infantil. A operação recebeu o nome de Inimigo Inesperado porque os presos tinham relações próximas com as crianças e adolescentes, eram familiares ou pessoas de convívio da família. Davi Araújo para o Brasil TV. E essa proximidade com as crianças torna tudo isso ainda mais revoltante, né? Agora a gente vai falar de uma notícia que mostra a ousadia de alguns criminosos. A polícia do Piauí procura os bandidos que invadiram um prédio do governo do estado. Renan Nunes tem outras informações, direto de Teresina. Oi, Lilian. A invasão só foi percebida na manhã de hoje, quando os funcionários chegaram para trabalhar e perceberam que uma parede foi quebrada e que fios elétricos estavam espalhados pelo chão do prédio. Segundo a polícia, os criminosos entraram pelo teto e roubaram alguns notebooks que estavam no local. Um boletim de ocorrência foi feito para investigar o caso e a Polícia Civil esteve no local para iniciar a perícia e fazer um levantamento dos itens roubados. Até o momento, a polícia não tem pista dos criminosos. E o prédio da Coordenadoria de Comunicação do Piauí fica localizado na Avenida Antonino Freire, no centro de Teresina. Renan Nunes para o Brasil TV. Notícia agora de outra invasão, mas essa a uma joalheria em um shopping. A polícia de Goiás está investigando esse caso. Neste episódio, os bandidos fizeram um buraco no teto. Quem conta mais pra gente é a Renata Costa. Olá, Lilian. Olha só, os bandidos planejaram entrar de madrugada no shopping quando estava tudo fechado para não despertar suspeita. E aí, segundo a polícia, fizeram um furo no teto do shopping. Dali, eles percorreram o forro até chegar à altura da loja que eles desejavam. Fizeram um furo no teto também e saíram de lá levando o que podiam, inclusive o dinheiro que seria usado para pagar fornecedores. A loja tem câmeras de segurança, assim como o shopping, mas os suspeitos teriam desativado o equipamento que não estava funcionando na hora. Funcionários mostraram aos policiais que passaram o dia todo atrás de vestígios por qual rota os bandidos podem ter passado até alcançar a joalheria. O shopping informou que as câmeras de segurança dos corredores estavam funcionando e flagraram sim uma movimentação dos bandidos do lado de fora da loja, que pode ajudar aí a identificar os suspeitos. Os donos da loja fizeram um boletim de ocorrência e o prejuízo passa dos R$600 mil. A gente volta com você. Um incêndio destruiu uma fábrica de embalagens plásticas que fica no complexo industrial e portuário de Suape, na região metropolitana do Recife. Quem tem outras informações é a Luna Markman. Oi, Lilian. O fogo começou no início da tarde de ontem. O foco principal das chamas só foi controlado depois de 17 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros. 9 viaturas continuavam na manhã de hoje para conter focos secundários e evitar que o fogo volte a se alastrar pela fábrica de plástico. A área atingida pelo incêndio fica dentro do complexo industrial e portuário de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. Tem 11 mil metros quadrados, o equivalente a um campo de futebol. Mais de 1,5 milhão de litros de água já foram utilizados. 3 funcionários estavam na fábrica quando o incêndio começou, mas ninguém ficou ferido. A fábrica de plástico funcionava há 4 anos no local e produzia embalagens para a indústria de alimentos, bebidas, cosméticos, higiene e limpeza. A gente volta com você aí no estúdio, Lilian. E a seguir, um fazendeiro é multado por desmatar uma área de preservação no Tocantins. Aurora Fernandes.
Lilian, mais de 50 hectares de vegetação foram destruídos ilegalmente em uma área rural de Peixe, no sul do Tocantins. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV para dar mais detalhes dessa história. Um apagão atinge a capital de Roraima. Paola Dalki. Oi, Lilian. Os moradores de Boa Vista ficaram por quase 4 horas sem energia elétrica na madrugada desta segunda-feira. Já volto aqui no Brasil TV e trago mais informações. Brasil TV está de volta, agora com informações da chuva. Você tem acompanhado, né? Chuva provocando estragos em vários estados brasileiros. No Espírito Santo, casas e o comércio foram invadidos pela água. O nível dos rios da região subiu e comunidades rurais, neste momento, estão isoladas. Quem atualiza todas as informações para a gente é a Tarciane Vasconcelos. Ei, Lilian, aqui no Espírito Santo a chuva deu uma trégua, o sol veio bem forte, mas a Defesa Civil mantém o estado de alerta. Ainda tem muitas áreas alagadas. Em Fundão, 15 comunidades estão isoladas na zona rural. No centro da cidade, moradores tentam limpar as casas e jogam fora o que a chuva estragou. Em Viana, mais de 1.700 pessoas estão morando em abrigos do município. A prefeitura decretou estado de calamidade pública. Já em Santa Leopoldina, uma grávida de gêmeos foi resgatada de helicóptero e levada para um hospital da Grande Vitória. 4.000 pessoas ainda estão fora de casa em todo o estado. Volto com você, Lilian. Autoridades do Paraná reavaliam a reabertura da BR-376, aquela rodovia onde 2 pessoas morreram num deslizamento de terra, você deve se lembrar. Uma imagem impressionante. Quem traz os detalhes é o Vitor Hugo Bittencourt. Olá, Lilian. Uma semana após o deslizamento, a movimentação que se vê na rodovia que liga o Paraná a Santa Catarina é de técnicos da concessionária, incluindo equipamentos como os utilizados na construção de asfalto. De acordo com a Arteres, a empresa que administra a BR-376, ao longo do fim de semana houve avanço na recomposição do pavimento, com a reconstrução de asfalto nas pistas sentido Curitiba e na pista sentido Santa Catarina são feitos os trabalhos de construção de sarjeta de drenagem e também de limpeza da via. Um novo boletim sobre as condições técnicas do local deverá ser divulgado na terça-feira, mas ainda não há uma previsão de data para que a pista seja totalmente liberada na BR-376. Eu volto com você, Lilian. Tem notícia do impacto da chuva também em Campo Grande. 2 motociclistas foram arrastados pela enxurrada. As informações com Caio Tumeleiro. Oi, Lilian, boa noite para você, boa noite a todos. Esse flagrante foi feito por uma moradora do bairro Hamstead, que fica na região sul aqui de Campo Grande. Reparem bem no vídeo. Eles começam passando pelas laterais, insistem e mais acima o motociclista desafia a força da água e tenta ir para o meio da rua Fidelis Booker. E não demorou nada para que ele caísse. Os 2 são arrastados juntos com a moto. A força da água é impressionante e faz com que pareça um rio. Foram minutos de desespero. Os vizinhos ajudaram os homens que não se feriram e a moto foi recuperada. Em poucas horas foram cerca de 80 milímetros de chuva aqui em Campo Grande. Volto com você, Lilian. Uma espuma densa invadiu ontem as praias de Ilhéus, no sul da Bahia. Segundo especialistas, a espuma não é poluição. Surgiu quando os sedimentos que estavam ali no fundo do mar subiram com a forte frente fria. Quem explica é a Isabela Freitas. Olá, aqui em Ilhéus, no sul da Bahia, uma espécie de espuma densa e amarronzada está chamando bastante atenção desde o último sábado. Essa espuma está espalhada por várias praias e também chegou até a invadir uma pista aqui na cidade nesse fim de semana. De acordo com especialistas, essa espuma trata-se de um fenômeno chamado de floração. A Secretaria de Meio Ambiente do município acredita que essa espuma possa se espalhar por vários quilômetros da costa aqui de Ilhéus, já que a cidade conta com uma faixa de areia de cerca de 100 quilômetros. Coletas foram feitas desse material e estão em análise. Durante esse período em que essa espuma está bastante densa, a recomendação da Secretaria do Meio Ambiente é que os banhistas evitem o contato com essa espuma e o banho no mar. E a gente segue aqui, de volta ao estúdio. No Tocantins, a Polícia Ambiental multou um fazendeiro
por desmatar uma área de preservação. Aurora Fernandes. Oi, Lilian. Esse flagrante aconteceu justamente durante uma operação que visa identificar esse tipo de crime. A equipe de fiscalização encontrou uma área de vegetação devastada e acabaram identificando que os proprietários da fazenda não tinham licença para fazer esse desmatamento. Cerca de 50 hectares de vegetação foram destruídos. Foram 3 autuações e juntas elas somam mais de R$150 mil. Foi a Polícia Ambiental quem fez essas autuações e identificou que entre os pontos desmatados estavam áreas de preservação permanente e também áreas de reserva legal. Essa fazenda fica na região sul do Tocantins, no município de Peixe, e essas áreas foram embargadas. O caso agora foi encaminhado para o Ministério Público do Tocantins. Lilian. Uma ponte ainda em construção desabou na Transamazônica, no Pará. E, além disso, uma outra ponte de madeira foi danificada. O trânsito foi interditado na cidade de Novo Repartimento. Outros detalhes com a Jennifer Florencio. Oi, Lilian. Parte da estrutura de uma ponte que estava sendo construída sobre o rio Pucuruí, em Novo Repartimento, no sudeste do Pará, desabou após fortes chuvas neste final de semana. Em imagens registradas com celular, é possível ver o momento em que a estrutura vem abaixo. Uma outra ponte no mesmo local está com risco de cair. O trecho foi totalmente interditado. Equipes do DENIT estão no local e já iniciaram os trabalhos de recuperação do trecho. Lilian, eu volto com você. Um apagão deixou Boa Vista às escuras. Paola Dalck. Olá, Lilian. Pois é, moradores de Boa Vista, capital de Roraima, ficaram por quase 4 horas sem energia elétrica na madrugada desta segunda-feira. Olha, a empresa fornecedora de energia elétrica informou que essa interrupção da energia foi por conta de um desligamento em uma usina termoelétrica localizada na zona rural aqui da capital. Vale ressaltar, Lilian, que Roraima é o único estado do país que não é ligado ao Sistema Interligado Nacional e durante anos dependeu da energia fornecida pela Venezuela. Volto com você no estúdio, Lilian. Em Rondônia, os casos de dengue aumentaram mais de 600% neste ano. André Felipe tem os detalhes. Oi, Lília, preocupa demais esses dados aqui em Rondônia, principalmente para a Agência Estadual de Vigilância em Saúde, um aumento aí de 623% se a gente for comparar janeiro a novembro deste ano com o mesmo período do ano passado. Em 2021 foram confirmados 1.501 casos da dengue, já este ano 10.852 casos confirmados da dengue. O número de mortes também aumentou, viu? 2 mortes em 2021, já este ano 13 pessoas perderam a vida para a dengue, viu? Volto com você, Lília. E começou hoje, no Rio de Janeiro, a FLUP, a Festa Literária das Periferias. Larissa Schmidt conta pra gente. Oi, Lilian, boa noite para você, boa noite a todos. Estou aqui na Favela da Maré, que está recebendo a 12ª edição da Festa Literária das Periferias, com uma programação imensa até o dia 11. Eu estou aqui com o Júlio Ludemir, é o criador da FLUP. O que é que a gente tem para essa edição? A gente hoje, em particular, tem um FLUP FanFest com shows da Maré de Música, com grandes talentos e rodas de samba daqui da Maré. E, acima de tudo, vamos ter o Slam BR, que pela primeira vez acontece fora de São Paulo. Slam BR, que é a principal batalha de poesia do país. Quem vai nos explicar é o PS Raio Negro, que é uma batalha de poesia. A batalha de poesia ela é uma forma de expressão falada, onde a gente não tem acompanhamento musical, a gente usa o nosso corpo e a nossa voz para fazer uma performance onde a gente diz aquilo que a gente está sentindo, seja uma crítica, seja algo falando sobre um sentimento amoroso, enfim. A gente tem essa liberdade poética de falar sobre o que a gente sente. Vai lá, PS, o palco é teu. Não paramos de contar anedotas, poemas, histórias, viramos a outra face como Jesus e nas costas, ainda recebemos bala de resposta. Queremos ser favelados, queremos ser inspirados, não queremos andar na rua para depois ser fuzilados. Tá aí o recado do pessoal da Batalha das Poesias. Lília, é com você, todo mundo convidado para a 12ª FLUP na Favela da Maré. E assim o Brasil TV fica por aqui. Você vai ver outras notícias, inclusive a cobertura completa do jogo da seleção contra a Coreia do Sul pelas 8ª de final da Copa do Catar
logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Excelente noite para você. Até amanhã.